Oi, pessoal, Luiz aqui de novo para falar mais uma vez sobre os temas que estão no nosso livro Mapas Mentais de Teatro. É um e-book gratuito que está disponível no nosso site. Esse e-book, ele traz o teatro, artes, vários mapas mentais que são ilustrações de fácil assimilação. Então você vê a ilustração, faz a leitura e você consegue entender com mais facilidade coisas relacionadas ao teatro. E hoje nós vamos falar sobre atuação no ensaio teatral. O mapa mental, ele oferece, nesse caso da atuação, a gente apresenta aqui 9 passos, né? 9 passos para você fazer a atuação durante o ensaio teatral. Como que vai começar isso aí? Leitura e análise do texto. Então, a gente já falou aqui da construção do texto, da construção coletiva do texto e tal. Falando da leitura e análise do texto, imagine que você pegou um texto pronto da internet ou um texto que alguém do seu grupo escreveu. O texto está pronto, está na sua mão, está na mão de todo mundo, da produção, dos atores, da equipe toda. Você vai fazer o que primeiro? No primeiro momento ali do ensaio teatral, tá com esse texto na mão, você vai fazer o quê? Uma leitura do texto, uma análise do roteiro. Então você vai fazer, vai ler, todo mundo vai ler, e o diretor, se ele já tiver em mente, assim, os papéis de quem, cada um, ele já pode falar, fulaninho, você vai fazer, pode ler aí como se fosse a personagem tal, você como personagem tal, você, então ele já, os atores já vão nessa leitura dramática, eles já vão dando o tom ali do texto. Vão analisar o roteiro? Eu sempre falo isso e acho muito importante. Não só o roteiro, mas o tema do roteiro, eu acho que a gente sempre tem que estar fazendo algum tipo de pesquisa e levando para o grupo a cada ensaio. Por quê? Porque é uma maneira do grupo fazer um mergulho, sabe, no tema. Então, se você vai falar sobre arrebatamento, leva um estudo sobre arrebatamento e faz um estudo com eles. Olha, gente, eu queria fazer fazer uma leitura aqui com vocês, falar umas curiosidades sobre o assunto, falar coisas, profecias que já estão se cumprindo. Por quê? Porque além de você criar esse ambiente espiritual, né, do teatro cristão, porque a gente sabe que a gente está trabalhando com a arte, mas também com o mundo espiritual, e você agregar para o grupo, eles vão ter mais, os personagens eles vão começar a ter mais alma, porque eles vão ver, eles vão ouvir coisas que estão relacionadas àquilo ali que eles vão querer, que eles vão precisar passar para o público. Então, de uma certa maneira, meio que o ator ele vai se enchendo de informações para até compor melhor o personagem dele, tá? Então você vai fazer o quê? Você, depois de fazer a análise do roteiro, né, você vai explorar os personagens. Então você vai falar, olha, vamos, como é que, fulano, como é que você acha aí que você vai pretende fazer esse personagem? Olha, aí o diretor pode estar dando os palpites dele. Eu queria, palpites não, na verdade o diretor ele orienta. Eu queria que você fizesse essa personagem com uma tristeza, como se ela tivesse um vazio no coração. Ela tem que ter um olhar perdido. Eu quero que ela tenha movimentos lentos, que ela seja contida nos movimentos dela, porque eu quero que você passe uma tristeza em cada gesto dela, um vazio, enfim. Então o diretor já vai orientando, tá? Vai explorando esses personagens, já dando essas orientações para os atores. Olha, o seu personagem, ele vai trazer uma leveza para o texto, ele vai trazer uma pegada de comédia, então eu quero que você seja expansivo, eu quero que você fale alto, eu quero que você gesticule muito, que você seja bastante exagerado, porque toda vez que você entrar em cena para fazer o público rir, então a comédia tem a ver muito com isso, com exagero, né? Até com o grotesco, com o bizarro, com o extravagante. Então a pessoa, né, tem que exagerar muito para tirar um riso do público, que não é fácil. Depois disso vão começar as experimentações e os ensaios individuais. Então o diretor vai tentar alguma coisa que, de repente, ele vai ver que ele escolheu uma personagem mais. Uma atriz para fazer uma determinada personagem, mas a voz dela não tá combinando. E ele, de repente, a voz do outro, de uma outra atriz combina. Isso tudo tem a ver, tá, gente? Porque pra gente passar a verdade cênica pro público, quer dizer, o público acreditar naquilo que ele tá vendo, a gente precisa escolher as pessoas certas para os papéis certos, sabe? Senão pode criar equívocos e, enfim, o público pode não assimilar perfeitamente. Então, o diretor vai experimentando, né? E ele vai fazendo os ensaios individuais. Então, ele vai ensaiando com um, vai ensaiando com o outro, ensaia duplas e tal.
E depois vai os ensaios em grupo, né? Porque o pessoal já vai estar decorando o texto, já passou umas 2, 3 semanas, eles já não estão mais precisando segurar papel na mão. Então vai começar os ensaios já de longos, assim, de uma cena inteira e uma outra cena logo na sequência, né? Para poder até cronometrar o tempo de peça. Outra coisa que é importante nesse momento de atuação, né, no ensaio teatral, é a exploração do espaço cênico, né? Então você vê lá, nós vamos apresentar num altar que tem uma dimensão de 5 de largura por 2 de comprimento. Então vai ser esse espaço que você tem que ensaiar com seus atores, sabe? Você não pode ensaiar num espaço maior, nem num espaço muito menor, porque o que acontece? O ator ele vai repetir tanto aquela cena que ele vai viciar no que ele fizer na cena. Então, se o teu altar tem 5 metros de largura e você está ensaiando num espaço que tem 10 metros, o ator ele vai andar muito para lá, andar muito para cá, ele vai ser marcado e na hora que for apresentar o espaço é metade e ele vai ficar confuso, ele vai se atrapalhar. Então, vê o teu espaço para apresentação, o teu espaço de apresentação, porque muitas vezes a gente não consegue nem ensaiar no altar, né? Então, se você não consegue ensaiar no altar, você tem que calcular isso. E onde você ensaiar tem que ter mais ou menos a mesma medida, para não ter esse problema, tá? Depois, aí você vai fazer essa exploração, vai fazer as marcações de cena e tal. Depois você vai analisar a cena, vai analisar essas marcações, vai ter um ensaio técnico, um ensaio geral, né? O ensaio técnico é um ensaio que vai ter o figurino, e o figurino já vai estar conversando, tá? Durante esse período de ensaio teatral, o figurinista tem que já estar conversando com o diretor, o cenógrafo, a maquiadora, tudo oferecendo as soluções aí para a apresentação. Vai ter esse ensaio técnico, que é o ensaio com tudo, com roupa, com tudo. E depois o refinamento e ajustes que eu acho assim que é o que de repente vai dar uma melhorada. Você vai ver que de repente aquele figurino não ficou legal, não dá para o ator fazer movimento, ele tem que trocar a luz quando colocou a luz naquele figurino não ficou legal também, passou uma outra ideia, não é aquilo, tem que mudar o figurino, mudar a luz. Esses refinamentos e ajustes, o olhar do diretor junto até com a produção e até os próprios atores que podem de repente trazer soluções, né, para essas questões, vocês vão decidir isso nesse momento, né, de refinamento e ajuste. São 9 passos também, né, do ensaio teatral voltado para a atuação, né, é muito básico, né, tá na apostila, mas porque realmente tem muita gente que não tem nenhuma noção, e eu espero que de alguma maneira tenha colaborado aí com o seu ministério, essas informações. Pode baixar gratuitamente no nosso site esse book, tem outras informações, tem muito mais conteúdo que além desse, tá? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, se você gostou, deixa o seu like,